Então, meus amigos, tudo bem? Vamos começar mais um episódio do nosso Em Tríade. Hoje eu tenho um papo muito especial. Hoje o programa está musical, intelectual. Vamos falar de saúde mental. Hoje o programa está insuportável. Tá muito bom o programa de hoje. Então, fica com a gente aí, aproveita, já deixa aí o seu like, já compartilha, manda lá pro grupo lá da sua família, dos vizinhos, da empresa, do time de futebol, da igreja. Eu sempre falo aqui, Luiz Porto, do time das fofoqueiras. Não, aqui não tem ninguém que tenha time de fofoqueira. Mande para muita gente. É um papo especial o nosso Em Tríade de hoje. A gente sempre tem se preocupado em trazer bons conteúdos para que você, ao andar aí pelos ambientes da internet, você tenha e encontre conteúdos bons. E aqui, com certeza, sempre estamos trazendo bons conteúdos. Para essa conversa de hoje, para esse papo especial, eu estou aqui com alguém que está vindo aqui para Belém e a gente teve a felicidade de encontrar um espaço aí na agenda dele para ele estar aqui com a gente conversando. Estou falando do Douglas Borges, cantor, especialista em saúde mental, trabalha com saúde mental, escritor, pastor, pregador. Meu Deus do céu, é um multitalento para a glória de Deus, um missionário que Deus tem usado em suas mãos para grandes obras em vários lugares do nosso país e fora dele. Estou falando então aqui do Douglas Borges. Que prazer, meu querido. Bem-vindo ao Em Tríade, esse podcast aqui que tem a finalidade de realmente colocar na internet bons conteúdos, bons papos, boas conversas. Prazer meu, pastor Ivaldo. Pode chamar de pastor. Pode chamar de Ivaldo. É uma alegria estar aqui, né? Primeira vez em Belém, né? Já estive em alguns lugares do Pará. E vamos falar de tudo. Vamos falar de música, de Deus, de família, saúde mental, projeto, de servir, né? De estar na presença de Deus. E começar bem, né? Nesse podcast Em Tríade, que eu já sei que é sucesso aqui no estado e no Brasil aí. Maravilha. Então você está vindo de Goiânia. Goiânia, sou lá do Goiânia, a terra do Piqui, né? Sim. Terra boa, centro-oeste, o clima bem parecido com o daqui, é muito quente também. É, né? Pô, mas Só lá... não chove muito como aqui, né? Não, lá não chove muito não, tem um período do ano que chove, assim, bastante. Inclusive tá tendo muita chuva lá em Goiânia. E Goiânia é uma terra boa. Lá não é só a capital do sertanejo, não. Lá também tem muita gente boa lá, crente, viu? Não que o sertanejo não seja bom, mas tem muita igreja lá. Deixa a pessoa já... Tem muita gente boa, não é só sertanejo. É só sertanejo. Mas sertanejo também é gente boa, também né? gente Com boa. certeza. Um pouquinho, uma porcentagem. Não, em todo lugar tem gente boa, né? Em toda profissão tem gente boa e gente não muito boa, né? Ainda bem que existe Jesus para amar todo mundo. Graças a Deus. Bom, meu querido, você tem uma carreira musical, né, como ministro de louvor. Assim, o que é que hoje predomina no teu ministério? A música, a pregação, o escrever? Pastor, então, eu sou um cantor, né, um ministro de louvor que me tornei depois um pregador e me tornei um escritor e um especialista em falar sobre saúde mental. Mas o que predomina hoje é o louvor, né, que é o meu ministério, né? Que eu aceitei Jesus com 14 anos de idade e me encontrei com a música na primeira semana, já comecei a cantar, tocar, aprendi a tocar na igreja. E logo que eu fui aprendendo tudo isso, eu comecei a escrever também, que eu sou compositor, né? E eu tinha um sonho de ser contratado por uma grande gravadora e no ano de 2021 eu tive uma surpresa, meu telefone toca, uma das grandes gravadoras do país, hoje eu faço parte da Graça Music, né? Do missionário R.R. Soares. E o Senhor Deus tem feito grandes coisas através dos meus projetos musicais também, né? Porque os projetos musicais que têm me levado em muitas nações. Maravilha. Bom, já me identifiquei com o Douglas por alguns aspectos, tá? Que a gente vai falar aqui, viu, Luiz Porto? Alguns aspectos. Um é que ele é da tribo. Pelo tamanho, né? Baixinho. Né? A tribo da nanotecnologia, né? É muita tecnologia em pouco espaço, tá? Então, o Adilson também, né? O Mauro Rezende, que está aqui do lado, dando aula, é da mesma tribo. Além disso, o óculos. Estilo do óculos aqui é... Rapaz, eu gosto muito de óculos. Eu tenho um parceiro, tá, que faz todos os meus óculos, todos os meus livros, já virou meu brand, é meu brand. Tem um óculos no meu nome, tá, porque eu amo óculos. É a Ótica Maria Flor, do Matheus. Inclusive,
Vou lançar, viu? A ótica vai lançar uma linha exclusiva do Ivaldo Costa. Pode me patrocinar Aí, também, tá? Intelectos. Olha, quem sabe, né? Tá aí. Então, gosto de fazer essas combinações de óculos, relógios. Ah, eu também, então, eu gosto, eu tenho óculos. Tem aqui alguns óculos coloridos, relógio colorido também. Maravilha. Ah, tal do cantor, ele inventa cada coisa, que não inventa, mas vambora. Então, a minha esposa que diz, amor, Deus te fez pequeno porque tu não ia prestar. A minha esposa fala, se eu tivesse sido 1,80 m, olho verde, barriga de tanquinho, acho que não ia prestar. Não dá certo, não. Enfim. Bom, a outra coisa é também a questão... Eu sempre gosto de dizer que eu, na pregação e aqui no programa, eu trabalho com aquilo numa crescente, com temas importantes e depois com temas muito mais importantes. Eu sei o quanto a saúde mental ela é importante. E eu vou começar com ela. Então a gente conversou rapidamente aqui em off. Você é alguém que tem, inclusive pelo teu livro aqui, depois eu falo desse que é hoje o principal, Show Ansiedade, e também o Boné, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Então isso mostra o teu engajamento com isso aí. Como começa a tua história na saúde mental? Em 2008, eu estava assistindo um pregador pregar numa bala São Paulo. Inclusive, hoje ele virou meu amigo. Na verdade, ele é um cantor, produtor que está refugiado lá nos Estados Unidos, o pastor Wesley Ross, que é um produtor aí de grande nome. E ele estava pregando em um evento e Deus usou ele em revelação de uma pessoa que estava naquele evento com desejo de suicídio. E agora, depois de muitos anos, eu vim comentar isso com ele. Ele me contou como que foi a história. E eu assistindo aquela pregação, eu me comovi de ver um homem que estava no meio da multidão, foi lá com desejo de morte. Aí eu fiz uma oração para Deus. Senhor, eu não conheço ninguém no Brasil que é usado nessa área. Aí eu falei assim, ó, por que o senhor não me usa nessa área? Eu acho que foi uma oração tão simples e sincera, que naquele mesmo dia eu estava pregando numa igreja da Assembleia de Deus, e eu vi um homem no último banco. Quando eu vi um homem no último banco, o Espírito Santo falou comigo, ó, chama ele aqui que ele tem desejo de suicídio. Eu chamei ele na frente e falei assim, ó, Deus está curando seu desejo de morte. Quando eu falei, ele caiu endemoniado. A partir dali, virou uma chave, aí o Espírito Santo falou comigo, eu vou te usar nessa área. E eu comecei a falar sobre o suicídio nas ministrações, assim, mas de pouco impacto, porque o senhor sabe que o senhor é psicólogo, é um tabu hoje. Sim. Não pode falar porque o algoritmo derruba, não pode falar na rádio, não pode falar na TV. Até eu acho que é uma questão de organização da Organização Mundial de Saúde. Ela tem que reorganizar sobre esse tema. Nós temos que falar sim, não é só no Setembro Amarelo. E a partir dali, essa curiosidade foi aguçada em ler. E aí eu entrei na faculdade de jornalismo em 2012, me formei em 2016. E aí eu comecei a ser um pesquisador mesmo. Então, desde então, já são 6 livros, né? Já estou com mais 2 aí para ser lançados. Só falando sobre saúde mental, mas é por empatia. Eu nunca tive desejo de morte, nunca tive depressão. Sim. Foi por empatia de querer ajudar o próximo. Essa visão pastoral de estar estendendo a mão para quem precisa. Então, desde então, o Senhor tem feito coisas extraordinárias através disso. Mas tu atuas na área fora o pastoral? Não, eu não sou terapeuta e não pretendo ser terapeuta, porque é uma ocupação que eu tenho que ter um tempo, então, mas eu sempre recebo as pessoas, né, no gabinete pastoral online, ou em casa, ou em algum lugar, eu sempre estou indicando alguns amigos que são psicólogos ou terapeutas, é muito importante isso. Eu não atuo como terapeuta, psicoterapeuta, não. A minha ajuda mesmo é uma ajuda das minhas pregações, dos meus livros, e uma ajuda pastoral de direcionamento para uma equipe, para alguém que precisa. E eu tenho esse trabalho nas escolas, né? Que o maior campo missionário hoje da igreja é as escolas, e os pastores ainda não entenderam isso. O evangelismo na rua, o evangelismo no ônibus, mas o maior campo missionário hoje da igreja é a escola. Se a igreja começar a olhar para as escolas e faculdades, a gente vai dar alguns dados aqui sobre faculdades principalmente, nós podemos ter uma colheita muito grande. Então tem um trabalho que eu faço, tem um projeto pedagógico, que eu mostro para a escola, ó, eu vim cá falar sobre saúde mental, sobre suicídio. Aí no final, a gente introduz com a cosmovisão cristã, né? Dentro das escolas, a gente fala de Jesus de forma que não seja tão agressiva, porque no sistema progressista que nós estamos vivendo, o sistema hoje das escolas, eles não deixam falar de Jesus de jeito nenhum. Ah, mas o país é laico, mas o país hoje é dominado, as escolas é dominado pela uma gama da esquerda que não gosta de religião, que não gosta de Jesus, que não gosta de Deus. Então a gente tem que ter até um cuidado para entrar nas escolas. Perfeito. Na verdade, é o tato, né, que tem que se ter. Né? E por isso que é, às vezes, até mais fácil você
não ser psicólogo, É. fica até mais fácil de você atuar, porque como psicólogo existe a trava do Conselho Federal de Psicologia, existe uma certa, muita restrição com relação a isso, com relação a essa mistura. Então você foi buscar conhecimento para fortalecer o teu ministério, na verdade, de cuidar de vidas, de cuidar de pessoas. Eu fui buscar, porque na verdade, eu sempre tive um sonho de ser pastor, desde a minha adolescência. E tudo está encaminhando para um dia, eu não sei, né? Mas Deus tem falado comigo que eu vou ser pastor de igreja, né? Que não é uma vontade agora minha. Sim. E para eu ser pastor de igreja, eu tenho que entender a ovelha, eu tenho que entender a mente das pessoas. E o senhor é psicólogo, o senhor sabe disso. Os problemas da humanidade estão na mente. Então, aí, o que acontece? Não adianta você tratar a dor com remédio sem não tratar a causa. E para saber onde veio a causa, eu tenho que saber profundamente quem é o ser humano, de onde surgem as emoções, corpo, alma e espírito, de onde adquire as doenças, né? Que é um dos meus primeiros livros, é Uma Luz para Você, Vencendo Problemas Emocionais, que foi prefaciado por Hernandes Dias Lopes. É o livro que eu falo de todas as doenças, de onde elas surgem, como vencê-las. Então, o pastor hoje, quem dera, né? Eu gosto de falar isso, meu pastor Ivaldo, quem dera que toda igreja tivesse um gabinete psicológico antes da pessoa ir para o discipulado, primeiro ela passar pelo psicólogo. Porque o discipulado é para ensinar a Bíblia, teologia, visão ministerial, unção, graça, poder, Bíblia. Mas olha, o que tem de gente aceitando Jesus, sendo discipulado e doente emocionalmente, não é brincadeira. E as emoções, elas não vão destruir o ser humano agora. É com o tempo, é lá na frente. É na parte mais importante, pastor Evaldo, você sabe disso, da potencialização ministerial. De repente, o cara que tem um ministério específico, ele está quase chegando ao ápice do ministério, mas lá atrás um trauma vem destruir ele. A pessoa está quase fechando um negócio no seu CNPJ, na sua empresa, importante para deixar essa pessoa com uma vida financeira estável, mas lá atrás teve um trauma que vai reverberar lá naquele momento que ele precisa tomar a decisão. Então, a igreja precisa encarar a saúde mental como parte ministerial. Vamos tratar primeiro. Aceitou Jesus? Vem cá. Vai ter discipulado, mas antes, vamos saber de onde você veio. Qual foi os seus traumas que você carrega. Vamos pegar um psicólogo, vamos pegar um psicoterapeuta, um terapeuta, vamos tratar tudo isso para você chegar no discipulado com a sua mente limpa para receber a palavra e ter facilidade para lidar com as dores. Douglas, deixa eu aproveitar aqui essa deixa maravilhosa aqui, né, e surfar nessa onda. No dia 27 de abril, nós vamos ter um workshop aqui na Escola de Adoradores, no Instituto Billwise. Nós vamos ter um workshop chamado Escola das Emoções, que vai ser, inclusive, a degustação para lançar a nossa Escola das Emoções, que é uma formação em 4 semanas. Então, a gente vai tratar exatamente disso. A importância de conhecer, identificar, trabalhar, gerenciar, ser continente. Uau. No que diz respeito às emoções. Muito forte. Então, é algo assim muito poderoso que Deus colocou no meu coração de fazer. E nós vamos ter dia 27 um workshop, Escola das Emoções, que vai ser a degustação da Escola das Emoções. E eu sei que vai ser algo assim tremendo, muito poderoso. Alguém, por favor, Yuri, pede para a Aline trazer uma água aqui para o nosso querido. Esqueceram, porque hoje nós mudamos de horário de gravação. Não, traz Ei, Luiz, pelo amor de Deus, Luiz. Não me mata de vergonha. Traz uma caneca bonita. O negócio tá... Não, poxa, nós estamos recebendo um convidado ilustre hoje, né, Luiz? O Luiz Porto é... Não, eu sou simples, sou de casa, gente. Não, Luiz é gente, né, da casa aqui, que fez essa ponte aqui para que o Douglas estivesse aqui, né? Mas alguém vai trazer, viu, Luiz? Obrigado. Pode beber essa água, né? E tá com a estampa da Marcha para Jesus aí, porque hoje à noite, quinta-feira, hoje é dia 16, então hoje, quinta-feira, lá na Capela da Aeronáutica, não é isso? Nós vamos ter um encontrão da Marcha para Jesus. Eu vou estar lá, hein? Vamos pôr essa galera para bater a cabeça no teto hoje. Então que vai pular, meu Deus. Power. Vai ser power. Então pronto, vai ser muito bom. Então, Douglas, voltando, você falando das emoções, a importância disso. Eu escrevi um material para isso, sobre a escuta pastoral. Uau. Eu oriento os pastores, quem trabalha na escuta, a identificar aquilo que ele dá conta como pastor, orientar,
preparar a sua escuta e ele também fazer os encaminhamentos, que eu acho que é importante, isso é muito importante. É muito forte. No meu livro, Uma Luz para Você, que é o livro de 2019, tem um capítulo que eu só falo para pastor. Maravilha. É o anjo da igreja. E eu estou até pensando em pegar esse capítulo e trazer para esse livro do pai aí, que é da paternidade. Sim. Porque o que nós temos de pastores com problemas emocionais não são brincadeiras. De cada 100 pastores hoje, 87 eles podem apresentar algum tipo de problema e patologia emocional. Por quê? Existem muitas coisas que fazem com que o pastor adquira depressão, ansiedade, problema emocional. Ministério, resultado que às vezes ele não entrega resultados que... Tá chegando a sua água. Amém. Às vezes um pastor ele é muito cobrado, às vezes não. Um pastor... Só ver se é com gás. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Tá vendo? Só também vieram para arrasar, viu, Luiz? Um pastor hoje ele é muito cobrado e tem que mostrar resultados. Se o pastor não mostra resultado, está acontecendo alguma coisa. Obrigado, meu querido. Outra coisa que leva os pastores a ter problemas emocionais é não saber separar família e ministério. Sim. Outra coisa, pastor não tem amigo. E quando ele tenta se abrir com alguém, o medo do julgamento, do apontamento. Então, existe uma série de fatores que faz com que os pastores adquiram esses problemas. E hoje, eu vou falar a verdade, a igreja evangélica não está preparada para acolher os seus próprios pastores que precisam desse tratamento. A visão da igreja evangélica hoje, eu sou da Assembleia de Deus, eu sei disso. Eu sou de uma sede, graças a Deus que lá na minha sede, né, tem muitos psicólogos, mas aquela igrejinha de bairro, né, igrejinha no bom sentido, de poucos membros, aquela igreja do bairro não tem um psicólogo. A demanda, o campo não consegue atender a demanda. Então, o que precisa dos pastores presidentes? Fica até aqui esse insight. Montar uma equipe de psicólogos do campo para atender o bairro, para atender a igreja lá no fundo, lá, aquela que tem 10 membros, que tem 15, mas que tem gente que precisa de um atendimento. E a nossa formação emocional não existe. Na escola, você aprende matemática, português, geografia, história, mas não tem aquela matéria de psicologia. Sim. Então, eu tenho um sonho ainda de entrar nesse meio político, não sendo um deputado, ou não sei, de colocar, vamos colocar na grade escolar hoje a matéria de psicologia. A partir do primário até o ensino médio. Uma escola das emoções mesmo. A escola das emoções. Olha a escola que você está... Levar isso para o meio acadêmico. Para quê? Para as crianças já crescerem sabendo o que é perder, o que é ganhar, o que é trauma, o que é fracasso, o que é recomeçar, o que é ressignificar a vida. Isso tem que fazer parte da escola acadêmica, mas as pessoas hoje, né, nesse mundo acelerado, nesse momento que nós estamos vivendo a geração Y, Z, tá vendo a outra geração aí, da geração do drive-thru, do aceleramento, tá vendo que tá explodindo as emoções. E se nós não tomarmos cuidado, vai ser bem tarde pra gente voltar atrás aí e tentar resgatar essas pessoas. Perfeito. Bom, vamos aproveitar agora e falar deste livro aqui, tá? E um livro prefaciado pelo pastor Josué Gonçalves, uma referência nacional. Eu Sou Teu Pai, gerando filhos emocionalmente saudáveis. Me fala, colocar na tua mão para tu... Filho, a gente gosta de estar mostrando. Esse livro aqui é o divisor de águas no meu ministério. Deus me deu o tema desse livro dentro do avião, indo para Joinville, ministrar num congresso de discipulado para falar sobre emoções. Eu estava dentro do avião e o Espírito Santo falou comigo assim, gordinho, aí eu até brinco isso na pregação, Deus sempre usou essa terminologia comigo, ele me chamou de gordinho, já usou profetas para falar gordinho, porque eu sempre sofri bullying na minha história. E isso me fez ter complexo de inferioridade, que é um dos primeiros passos para levar uma pessoa até depressão. Você sabe disso? E muitos adultos têm complexos que os travam na vida profissional, financeira, sentimental. E Deus usou essa terminologia para dizer assim, ó, ao mesmo termo que te usavam para te xingar, para trazer uma dor, vou usar para te curar. Então Deus ele tratava comigo assim, falou assim, gordinho, vou te dar um livro novo com um tema novo, mas antes eu vou te fazer uma pergunta. Eu dentro do avião, Deus falou assim, qual que é a principal reclamação dos adolescentes quando você vai atender eles? Eu fiquei pensando, gente, o que os adolescentes reclamam para mim? Aí veio uma luz. De cada 10 adolescentes, pelo menos 7 ou 8 reclamam para mim assim, ó, eu não me sinto amado pelos meus pais. E aí veio o insight. Eu comecei a pesquisar, comecei a entender. 85% das pessoas do planeta que possuem algum tipo de problema na vida, seja sentimental, financeiro, emocional, espiritual,
está ligada com a falta da paternidade biológica. Esse livro é sobre paternidade biológica, a importância de ser pai presente na vida dos filhos. Aqui eu vou trazer alguns insights. Seus filhos não querem os seus presentes, seus filhos querem a tua presença. A presença vale mais que os presentes. A importância de você diminuir as suas horas de trabalho, incluir seus filhos na sua agenda. E um pai dá 3 coisas para um filho: proteção, provisão e destino. E esse destino aqui vai depender da nossa presença. O inimigo, Satanás, ele está perto, tentando destruir a nossa identidade. O teor do livro é: ele não vai destruir agora, porque o diabo está de olho nos nossos filhos, gente. Ele está de olho nos nossos filhos porque é mais fácil matar uma semente do que matar uma árvore. E é lá na fase adulta, o senhor sabe disso. Só trata o adulto dentro do gabinete psicológico, mas você vai ter que trazer as traumas lá da infância. Se nós não resolvermos essa paternidade agora, que é no início, 0 aos 7 anos, formação de caráter, mental, cognitivo comportamental está se desenvolvendo, formação da criança saber se sentir amada, se nós não entregarmos essa paternidade agora do 0 aos 7 anos, que é essa primeira formação, do 7 ao 12, formação da identidade do adolescente para saber quem é. É aí que se mostra se o menino vai inclinar para a homossexualidade ou não. Abre aspas. Meninos que se inclinam na homossexualidade, segundo o que eu tenho estudado, que eu tenho lido, geralmente é porque a figura masculina está falhando dentro de casa. A figura masculina é que aponta a sexualidade. Está tudo aqui no livro. Então esse livro veio para trazer um direcionamento de paternidade presente, um direcionamento de identidade formada, um direcionamento de você que é pai, de você que é mãe, entender que você precisa estar perto do seu filho, porque o futuro do seu filho depende daquilo que você entrega durante a infância. Maravilha. Hoje à noite vai estar à venda os livros? Vai estar à venda os livros. Lá, então aproveita, já leva lá o cartão. Não vai dizer, esqueci o cartão. Já leva o cartão, já leva... O Pix é mais fácil, já leva no celular, enfim. Bom, agora avançando para um outro aspecto da tua carreira ministerial, da tua carreira como profissional, agora vem o teu chamado para o ministro de adoração, para o Ministério do Louvor. Você está dentro de uma escola que é a Escola de Adoradores. Nós trabalhamos para a formação de ministros de adoração. Você disse que começou como ministro, compõe. Antes de começar a falar, eu acho que o povo está querendo já aproveitar para ouvir. Já ouvi aqui você fazendo uma palhinha. Uma palhinha aqui, uma voz gigantesca. Vamos lá fazer, né? Vamos dar um brilho a mais aqui nesse nosso papo. O que é que nós vamos ouvir? Nós vamos ouvir a primeira, que é o título do livro. Recentemente eu lancei um DVD. Eu tô na 5ª canção que lancei essa semana. A gente vai fazer ela aqui também antes de terminar o podcast. E o título do DVD tem o título Eu Sou Teu Pai, né? O DVD já estava pronto. E aí um dia de madrugada Deus me acorda. Eu fui pro meu estúdio, que eu tenho um estúdio em casa. Fui lá e fiquei orando, chorando até 5 horas da manhã. E Deus já me deu uma canção, assim. E essa canção fala sobre paternidade. Pode uma mãe se esquecer do seu filho? Pode uma mãe se esquecer de abraçá-lo? Pode uma mãe se esquecer do seu filho? Eu nunca te esquecerei. Eu nunca te esquecerei. Eu sou teu pai e não abro mão de ti. Eu sou o teu pai e não abro mão de ti. Não importa quantas vezes você caiu, eu estou aqui pra te levantar. Eu quero estar em teus braços para sempre. Eu quero estar em teu colo para sempre. Eu quero estar em teus braços para sempre. Me gira no ar, me gira no ar, me gira no ar.
ti eu sou o teu Pai e não abro mão de ti. Não importa quantas vezes você caiu, eu estou aqui pra te levantar. Maravilha. Que maravilha. Amém. Quais são as experiências, Douglas, com relação à composição? Como é que tu tens tido essa manifestação dessa inspiração, dessa graça de Deus, de trazer, de dar luz a canções que vão tocar vidas, que vão, inclusive, transformar até ministérios também, porque o compositor, ele é um profeta de Deus. Ele é um profeta, também, ele é um direcionador, né, de propósitos. Pastor Ivaldo, então, eu componho desde quando eu comecei a buscar Deus, a ler a Bíblia, né? O compositor tem que ter Bíblia, tá, gente? Perfeito. O compositor tem que ter vida de oração, o compositor tem que ter vida com Deus, o compositor tem que congregar, o compositor tem que ter um pastor, você tem que ter uma cobertura pastoral, e o compositor tem que ter experiência com Deus, né? Seja experiência boa ou ruim, porque a nossa história ela vem desses altos e baixos, né? Então, quando eu componho, as minhas fontes de inspiração vai depender da estação que eu estou vivendo. Sim. De repente eu estou naquela estação que eu estou voando, eu estou bem, e aí sai canções de celebração, sai canções de alegria, mas de repente tem momentos que eu tô chorando, por exemplo. Essa canção aqui nasceu quando eu perdi minha mãe com câncer. Perdi minha mãe com câncer, eu estava triste dentro de um quarto e continua sendo Deus, mesmo sem o meu milagre. Continua sendo Deus quando estou na tempestade. E continua sendo Deus se a doença Ele não curar. E continua sendo Deus se o cego não voltar a enxergar. Que maravilha. E existe uma coisa, Douglas, que é assim, são privilégios que Deus dá. Né? Eu vou falar da música como arte. O artista, ele tem assim um privilégio. Uma pessoa que perde um ente querido, especialmente a mãe, né, de maneira tão cruel, tão difícil. Foi câncer no pulmão, minha mãe. Se ele é artista e a arte dele é consagrada para Deus, Deus vai manifestar nele, através da arte, a sua própria resiliência, o seu próprio poder de se recompor. Em vez de ficar lá no quarto depressivo e amaldiçoando Deus, Deus toca a tua vida, usa a tua arte e gera aí uma canção que vai ser consolo para uma multidão de gente passando por essa tempestade. É assim que tu veja? É assim que eu vejo. É porque em meio à dor, né, Deus gera projetos extraordinários, pastor. E eu vejo que nós temos que aprender a lidar com tudo isso, né? Esse time, essa presença de Deus, essa sensibilidade, né? Essas canções, elas nascem de forma que pode abençoar a vida das pessoas num momento de crise, tá, gente? O Anderson Freire compôs Raridade quando ele foi no presídio fazer uma visita e uma mulher olhou para ele e falou assim: eu tô perdida, eu não tenho solução, eu sou os carne da sociedade, ninguém me ama, eu tô aqui dentro e ninguém me ama. Aí ele chegou em casa e escreveu Raridade, que foi a música da vida dele. Então, uma dor de alguém gerou uma canção que abençoa vidas. Essa semana eu estava pregando em Anápolis, Goiás, e tinha uma homossexual no culto, né? Assumida. E no meio do culto ela mandou alguém entregar um bilhete para mim e mandou eu cantar a Raridade. Eu parei a ministração, cantei a Raridade, ela chorou. Então, assim, a gente sabe que Deus ele usa até esses momentos de dor para curar as pessoas. Você que é um assembleiano, você vai ver o hino da harpa, aquele belíssimo hino que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos na tribulação. De fato, né, em meio à dor, se você for ver o livro dos Salmos, né, 150 salmos, você vai ver lá salmos que Davi escreveu em momento de dores, de angústias, né? Amazing Grace, que é uma das canções, Amazing Grace, foi escrito dentro de um barco de uma tempestade que estava quase tombando e o pessoal escreveu aquela canção. Então, o nosso Deus, o arquiteto do universo, que nos deu a arte, né, o dono da arte, né, que nos deu essa capacidade, ele pega o pequenininho mesmo assim, sabe? Do meio do monturo, igual eu. Eu sou de uma cidade do interior, do lado de Goiânia ali, 10 mil habitantes.
e faz ele fazer arte, né? Pegar algo que abençoa a vida das pessoas. Eu tenho ouvido tanto testemunho. Eu ainda, pastor Ivaldo, né? Até quero confessar isso aqui diante nacionalmente, poucos lugares que eu falo isso. Eu ainda não realizei o meu sonho. Eu tenho o desejo de ter uma canção ainda que o Brasil vai cantar, né? Sim. Todo cantor tem uma música que o Brasil canta. Regis Danese faz o Meu Lagriminho, o próprio Thales, Deus da Minha Vida, que foi a música que estourou com ele. E eu ainda não tenho aquela canção que canta de Apoque ao Chuí, né? Eu ainda não tenho aquela canção. Eu tenho esse sonho, eu tenho esse desejo de todas as igrejas do Brasil. Olha, tem um compositor lá, um cantor, Douglas Borges, uau, a canção dele, eu tenho esse desejo. Pra que isso? Pra potencializar ainda mais o ministério da gente. Só que isso não é o bastante pra vida, pra mim. Se tiver uma alma que foi alcançada por uma canção que Deus me deu e eu escrevi, pra mim eu já ganhei o mundo todo. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Fora que tem muita coisa que não chega até você, né? É isso, pastor. Tem Porque muita gente que é alcançada. a eternidade é que vai revelar isso, né? Porque quando você é um canal de Deus, que você aponta para Deus, de fato, não tem como, você não tem noção, né, de quantas pessoas já foram alcançadas pela tua vida, pelo teu ministério, por uma frase, por uma palavra. Porque é interessante como Deus ele é muito poderoso. Às vezes você ouve uma palavra. Eu ouvi uma palavra de um rapaz uma vez, a palavra posicionamento. Uau! Foi um moço, um jovem missionário, mas muito jovem, que ele foi lá na igreja, deu oportunidade para ele, mas assim, era um jovem. E pode ser que a igreja toda não tenha nem, não usufrui tanto. Mas o senhor pegou. Mas o pastor da igreja, Deus foi lá, uma palavra, posicionamento. E às vezes é uma palavra, um acorde que chegou lá na vida da pessoa, que tocou a vida da pessoa, Deus potencializa isso. Porque essa é a ideia do direcionador, do profeta, aqui, né? Do adorador, do profeta. Né? Aqui é uma escola de adoração. Ele é o instrumento. E é muito importante, o pastor Ivaldo, na pandemia, as agendas fecharam para todos os cantores. Foi o momento de maior crise ministerial, que eu pensei em chutar o balde. Falei, eu não vou cantar mais, tenho profissão, eu sou formado em rádio também. Eu vou trabalhar na minha área e não vou pregar mais, porque no momento que eu mais precisei, e da igreja para a igreja cuidar de mim, a igreja não cuidou, eu fiquei revoltado. Só que aí, na pandemia, eu comecei a fazer lives. Eu fiz 1 ano de live, assim, na pandemia, pastorzão. 1 ano, assim, todos os dias, das 10 da noite às 2 da manhã. Irmão, era 4 horas de live cantando com essa voz aqui de taquara rachada e pregando. E era assim, o pessoal falava, você não tem vizinho? Não, eu falei assim, não sei, mas você acha que Deus tampou os olhos do vizinho. E um dia aconteceu algo, assim, nesse 1 ano de live, pastor, foram mais de 5 mil almas que aceitaram Jesus no TikTok e mais de 3 mil almas libertas com desejo de suicídio. Mas teve uma muito especial. Eu tava cantando a canção, me ama, ele me ama. Tava cantando essa canção. E eu parei no meio da canção, o Espírito Santo falou assim, para. E eu falei assim, ei, você, pare agora o que você está fazendo. Eu tenho uma obra na tua vida. Não é para você fazer essa besteira. Eu só falei isso. De repente uma menina entrou na live. A menina tinha pegado uma corda e estava atravessando a cozinha com o celular na mão para se enforcar. A live minha entrou no celular. Ela escreveu, tem esse print guardado. Eu não sei como, mas a sua live entrou no meu celular, porque eu não coloquei, eu tava com ele fechado. E a sua voz chegou, ei, pare, não faça isso. Eu fui lá e queimei a corda. Pastor, eu fico emocionado, sabe por quê? Meu irmão, uma alma que eu poderia estar dormindo, mas eu tava fazendo uma live. E aí, o que eu consigo ficar indignado com os artistas, quando eu digo artistas, são pessoas que fazem arte. Milhões de seguidores e não são relevantes. Você que tem seguidor, Deus não te colocou para ser só um digital influencer, para você fazer parceria, não. Parceria em direct, não. Ele chamou você para o seu Instagram, pro seu TikTok, pro seu canal do YouTube, ser uma ferramenta de cura e de libertação na vida das pessoas. Use a arma que o Senhor te deu, o seu TikTok, o seu Instagram, para falar do Evangelho. Mas hoje em dia, ser digital influencer gera dinheiro, gera engajamento. Isso não é pecado, não. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é falar de Jesus. Eu falo isso porque o meu Instagram, ele é crente, irmão. Pode olhar lá, Douglas Borges Oficial. O meu TikTok é 24 horas. Bíblia, Palavra de Deus. Bíblia, Palavra de Deus. Então, o que eu tô chamando a atenção? Para nós abrirmos as nossas mentes para entender.
A internet é uma ferramenta, não é do diabo, não. A internet é uma ferramenta de Deus. Perfeito. Sendo usada com propriedade e direcionamento, vai dar um grande efeito no evangelho. Mas isso chama-se propósito mesmo. É. Uma pessoa que não tem propósito, ela vive daquilo que dá resultado imediato para ela. Uma pessoa que tem propósito, ela caminha nesse trilho. Então, aqui fica muito claro que você tem um propósito de vida. Tem um propósito de vida. E é esse que, inclusive, ó, parece que o pastor é meu amigo há muito tempo, né? Mas é o Espírito Santo. Eu tô com um livro parado, que é fora do meu nicho, sobre propósito. Maravilha. Já tem 3 anos que ele tá parado, tô na metade. Eu vou falar sobre Abraão, Gênesis 12, 1, né? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, mas eu vou pegar 2 palavras no hebraico ali, ler. Sai, encontra-te contigo mesmo, com o propósito da tua alma e com o porquê de você ter sido criado. Se você colocar 100 pessoas dentro de um auditório, 99 não sabe o porquê foi criado. Não tem um direcionamento de propósito. Eu não. Douglas Borges tem um propósito. Meu propósito, meu chamado é ajudar pessoas a se libertarem do suicídio. Isso eu não tenho dúvida. E agora, nesse ano de 2026, eu estou com um projeto novo que eu tinha sonho desde adolescente. Estou gravando um projeto infantil. Por quê? Porque o Senhor me fez entender que na área infantil é a área que o diabo mais bombardeia. E nós temos poucos canais no YouTube na área infantil. Um dos canais famosos, quando você tá nome por ética, que meus filhos até gostam e eu tô limando da minha casa, é de alguém que faz parte do candomblé. E tem as mensagens subliminares do candomblé lá, e os crentes estão lá assistindo. Então, esse projeto infantil não é um projeto para ganhar dinheiro. É um projeto para investir nas crianças que precisam ouvir palavra, louvor e direcionamento bíblico. Então, esse ano de 2026 eu tô assim, tô com muito projeto e a hora que eu tava vindo para cá pro podcast, o meu produtor, ele vai fazer o Douglinhas Kids, né, em 2D, e tal. Ó, hoje eu já te mando um rascunho, então tô todo empolgado, vamos ver o que vai dar. Maravilha, mas é interessante, né, quando você entende o seu propósito. E é interessante porque todas as vezes que você realmente define o seu propósito, você não consegue fazer mais nada que não esteja alinhado ao seu propósito. E tudo aquilo que você faz alinhado ao seu propósito funciona, dá certo, vai para frente. Eu lembro disso porque eu defini meu propósito de vida. Eu existo para desenvolver pessoas. Uau. E aí eu começo a observar que várias coisas que eu tentei fazer, até de coisas boas, não eram coisas erradas, mas que não estavam alinhadas a esse propósito, não davam certo, não empacava, não seguia adiante. E aí eu entendia, não, isso aqui não está dentro do propósito. Então a escola de adoradores, está dentro do propósito. Eu atender meus pacientes como psicólogo está dentro de um propósito. Uau. Como pastor de igreja, como desenvolvedor de profissionais na área da comunicação, do empreendedorismo, tudo está ligado ao meu propósito. E quando você tem esse alinhamento, meu amigo, ninguém te segura. Começa a fluir. Não adianta o zagueiro querer jogar com a camisa 10, porque ele não é o camisa 10, ele é o zagueiro. Nem todo mundo foram criados para estar no púlpito. E aí, esse livro sobre propósito, eu vou falar sobre isso. O reino de Deus não se resume a microfone, a púlpito, a aparecer. Tem gente que trabalha nos bastidores que são tão importantes quanto o pregador que vai lá pregar, quanto o pastor que está na frente da igreja. Porque o corpo de Cristo ele é multiforme. E o apóstolo Paulo vai dizer, a orelha precisa do nariz, da boca, o corpo, ele é em conjunto. Se não fosse as meninas ou os rapazes ou os irmãos da recepção, como que a igreja seria? Se não fosse as irmãs da limpeza, como que a igreja seria? Se não fosse o pessoal da mídia, como que chegaria até as casas o evangelho? Então, quando o corpo trabalha num propósito que é levar o evangelho, funciona. E aí, é claro que a gente vai ter os rebeldes, que vai tentar trazer um direcionamento próprio, aí você vai trazer ele para um alinhamento, para perto, para redirecionar ou para direcionar. Encontrar o propósito de vida é saber o porquê que Deus te chamou. Então, Deus nos chamou com um propósito. Primeiro, levar o nome dele. É o nome dele, porque dele precisamos para todas as coisas. E aproveitando que nós estamos nessa escola de adoração, em mês de junho agora, eu vou lançar a minha primeira conferência Eu Sou Teu Pai, em Goiânia. Vou fazer uma em uma igreja, vou fazer na minha, e vou fazer uma nos Estados Unidos. Eu quero deixar aqui pra gente fazer uma aqui nessa escola. Vamos fazer aqui durante esse ano ainda. A gente faz, que é essa conferência que eu vou fazer sobre Eu Sou Teu Pai, falando sobre esse livro. Essa é a oportunidade que a gente tem de falar sobre paternidade biológica. E a gente vai unir com tudo, com adoração, com paternidade, com o livro. Com escola de adoração. Com a escola das emoções. De repente a gente faz algo aqui poderoso e
para trazer uma gama de gente legal, e depois a gente faz num auditório para 2.000, para 3, para 5, para 10. Amém. Vamos falar de paternidade, vamos falar de alinhamento, vamos falar de propósito, vamos falar de emoções para a vida das pessoas. Maravilha. Na verdade, ser canal, né? A gente precisa ser canal de Deus, que mesmo aquelas pessoas, Douglas, que vêm e detonam o evangélico, que você sabe, né, que chega lá, na hora de um aperto, na hora de uma dor, eles ficam perguntando quem é que pode orar por mim. É verdade. Essa é a verdade. Nós temos esse poder, né, da oração. E todo mundo quer oração, tá? Eu tenho testemunho aí, lá, meu pastor estava na África lá e o bruxo levou as netas pra lá. Eu não quero vocês me envolvendo com isso aqui não, eu quero vocês na igreja. Aí você vê. Quem sabe que lá na igreja vai encontrar comida, vai encontrar refúgio, vai encontrar abraço, alguém para cuidar. A igreja é o maior órgão institucional do planeta. É o maior resgatador de vidas, de drogados, de casamentos, de ex-alcoólicos. E não existe mundo sem a igreja de Cristo. A noiva não é suja, a noiva é imaculada, a noiva é limpa. Quem é sujo é quem às vezes está na frente, cai, peca, erra mesmo, e é normal. Mas nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, que dá um novo começo para o homem. Ninguém é perfeito. Pastor, eu decepcionei com pessoas, eu saio da igreja. Não, você tem que se firmar em Jesus. Pessoas vão te decepcionar sempre, mas quando você tem Jesus Cristo em primazia, em a pedra angular, em referência, a gente não se decepciona com ele, pastor. Por quê? Ele foi, ele é, ele sempre será o nosso Pai que cuida da gente. Perfeito. Como diz o pastor Jonas Madureira, não tem como você tirar Deus da sociedade, não tem como você tirar Deus da história, não tem como você tirar a Bíblia da história. Porque princípios da moral, princípio dos relacionamentos, princípio do direito, da psicologia... Saíram tudo da Bíblia, da palavra. Tá tudo lá, tá tudo fundamentado lá, da lei, da convivência, da harmonia social, da própria cidadania. Sai de lá, se você tira Deus, você vira um caos. E a Bíblia diz que nós somos sal e luz, de fato. E detalhe, né? Fica aqui esse inside. Os Estados Unidos, por exemplo, na verdade, vou começar pela Europa. A Europa, que foi um dos berços do avivamento no século... Começou ali no século XV, XVI, XVII. Aí foi para os Estados Unidos ali, 18, 19. Os Estados Unidos viveu o ápice do século XVI, século XVIII, XIX. Foi no começo do século XX que começou a teologia da prosperidade, que começou a tirar a espiritualidade do povo. Eles começaram a excluir Deus. O movimento feminismo entrou. O movimento progressista entrou, a comunidade do LGBT começou a crescer e começou a tirar Deus da nação. As escolas começaram a tirar a Bíblia da nação, porque em vários lugares lá na Europa eles foram tirando. Sabe o que aconteceu? Corrupção aumentou, número de assassinatos, número de divórcios. O espiritual foi acabando, foi sendo destruído, reverberou aonde? No financeiro, reverberou na família. Os Estados Unidos está vivendo isso também. Hoje em dia, o avivamento que tinha lá nos Estados Unidos, que os Estados Unidos, gente, é um país que é o primeiro país do mundo em prosperidade, porque o evangelho foi introduzido lá de uma forma tão exponencial que as pessoas começaram a se converter, a ser honestas. Aí Deus falou assim, eu vou olhar para essa nação. Mas aí a apostasia entrou. Como entrou lá no Antigo Testamento, Deus ficou 300 anos calado, sem falar com o povo, no livro de Juízes, era raro, né? E aí lá em Samuel, que começa a virada, né? Deus começou a falar novamente. O que está acontecendo nos Estados Unidos? A mesma coisa. Aí Deus está mandando os imigrantes para lá. Os brasileiros estão entrando na América, estão entrando para causar um avivamento. Então toda a sociedade, todo ambiente que tira Deus do centro, o ambiente se corrompe. Nós temos que entender que ele tem que ser a centralidade. A antropologia tem que sair de lado, irmão. O homem não é o centro é Deus, é a teologia. É o Senhor que é o centro de todas as coisas. Ele que nos direciona moralmente, espiritualmente, financeiramente. Ele que traz o direcionamento familiar. Nós temos que introduzir Deus em nossa casa. Eu estou falando de você que é crente, você que é cristão, que acha que introduziu Deus, mas dá lugar mais para suas coisas materiais, busca primeiro as suas coisas. Deus ainda tem que ser o centro de tudo. Ele é o centro, Jesus tem que ser o centro das nossas vidas. É a vida cristocêntrica, né? Ele tem que fazer, porque ele que vai dar o tom, ele é o diapasão, é nele que a gente afina. Uau, é forte. Vamos então falar de diapasão, vamos cantar mais uma canção, já estamos chegando no final já do nosso Lancei podcast. Música nova recentemente. Então vamos lá, vamos ter um privilégio aqui. Se eu errar a letra aqui, vocês me perdoem. A minha esposa fala assim, você escreve as canções e erra as canções, é porque a gente vai aprendendo ainda, né? Vamos lá, gente, essa aqui é muito especial, lançada agora na semana da Páscoa.
A minha dor Ele levou. Na cruz Jesus se humilhou. Preço de sangue Ele pagou. Jesus na cruz se humilhou. E meus pecados Ele levou. Ele é o Senhor, o Salvador. Venceu a morte, aleluia. Todo joelho se dobrará. Glória ao Cordeiro, aleluia. Não mais culpado, fui perdoado, chamado à mesa, restaurado. Venceu a morte em meu lugar. Agora vivo pra adorar Jesus. Agora vivo pra exaltar. Ele é o Senhor, o Salvador. Venceu a morte, aleluia. Todo joelho se dobrará. Glória ao Cordeiro, aleluia. Tua graça me salvou, o amor me alcançou. Na presença eu posso entrar, eu só quero adorar, adorar. O amor venceu na cruz, me lavou com teu perdão. E na sala eu posso entrar, eu só quero adorar, adorar Jesus. Levanta a tua mão e diz: Ele é o Senhor, o Salvador. Venceu a morte, aleluia. Todo joelho se dobrará. Glória ao Cordeiro, aleluia. Maravilha. Mano, que música! Eu fico assim pensando como que Deus dá umas coisas pra gente assim e Rapaz. falar, ah, Senhor. E aí, você achou que ia errar a letra? Olha aí. Foi eu, bom. eu inventei uns aqui, depois você vai ouvir lá. Coloquei umas 5 palavras aqui que não tem. Pronto, mas é o espontâneo, não tem problema. Muito obrigado, que alegria, gente. Maravilha. Eu tô sentindo muito a presença do Espírito Santo aqui. Ele tá né? aqui, a presença de Deus é maravilhosa. A presença do Eterno tá presente. E, se não fosse Ele, o que seria de nós? Se não fosse a Tua graça, né? Tua graça me salvou, que é a ponte, né? O amor me alcançou. E na sala eu posso entrar, só quero adorar, adorar. O amor venceu na cruz, me lavou com Teu perdão. Na presença eu posso entrar. Hoje nós temos livre acesso, o véu se rasgou. Você tem a oportunidade de entregar a tua vida para Jesus, independente da família que você seja. Você pode ser o único da sua casa, mas Deus já tem o que Ele precisa. Você pode ser o único da sua família, do seu bairro, mas Deus já tem o que Ele precisa. Deus escolheu Davi em uma casa onde não tinha pessoas tão espirituais, mas tinha um cuidador de ovelha. Deus escolheu Jeremias, que também era pequeno. Deus, Ele pega o pequenininho e escolhe. Você pode ser um escolhido, alguém que a sociedade ainda irá valorizar pelo aquilo que o Senhor tem para sua vida, pela tua história. Maravilha. Mensagem para você, para o seu coração, para o seu ministério, para sua casa. Meu querido, chegamos ao fim, né, deste episódio. Muito bom papo, boa conversa. É bom falar com gente que a gente já se identifica assim imediatamente, né? Com a presença de Deus. Eu sempre digo que a presença de Deus ela é o maior fator de unidade entre nós, entre os irmãos, né? A gente começa a conversar como se se conhecesse há muito tempo, né? Eu acho que é pelo tamanho.
Claro, nós temos muitas coisas em comum, né? O amor pela saúde mental, esse trabalho, né? Essa guerra em favor disso, de trazer saúde emocional para a igreja, né? Eu sempre que olho para o ser humano, eu vejo como um acorde, né? Num violão. Quando você pensa num acorde, né? Um dó, por exemplo, você vai pensar, o acorde ele é uma formação de 3 notas, né? Para quem não conhece a harmonia, 3 notas, a tônica, a terça e a quinta. Tríade. É uma tríade, o nome tríade. do programa, em tríade, né? Em 3. O ser humano é uma tríade, né? Eu sempre digo que a tônica, ela que dá o nome do acorde, né? Então o acorde dó, ele é dó porque a tônica dele é dó. Então a tônica é o nosso espírito, é onde Deus manifesta a fé, é onde Deus vai determinar quem você vai ser de fato. Né? A tua vida, a tua jornada, a tua carreira, quem você é, está na sua tônica, está no seu espírito, na sua relação com Deus. Eu digo que a terça é a nossa alma, que é a sede das nossas emoções. Você sabe que né, nós temos aqui só músicos aqui, né? Então a terça é que vai dar se ele é um acorde maior ou um acorde menor, né? Se eu pego a terça e diminuo um meio tom, ele fica menor. Então dá um Lá maior aí. Olha só, o acorde maior é um acorde alegre, né? Agora dá aí já fica triste, que é o menor, né? Então são as nossas emoções, nem sempre a gente está alegre. Às vezes a gente está triste, às vezes está Picos, né? sorumbático, como eu diria, está triste. Então é a nossa terça. E Deus trabalha com as nossas emoções também. E a quinta, para mim, é o nosso corpo. É a parte talvez mais aguda, onde que mais vai aparecer. E a gente precisa estar afinado pelo diapasão. Diapasão é a palavra de Deus, é Deus. E se a gente estiver afinado, Deus vai extrair, né, das nossas vidas o melhor som, a melhor harmonia. Muito obrigado, privilégio lhe conhecer, uma honra ter você aqui. Vamos alinhavar aí, quem sabe a gente faz um grande evento juntos, pensando em vida emocional, pensando em adoração, em louvor e adoração, dentro daqui da escola, dentro do Instituto BeWise, enfim, vai ser uma honra. Aqui Os livros, né? 2, da ansiedade. Eu Sou Teu Pai, e esse você trouxe e também esse aqui para vender, né? É isso aí. Show Ansiedade. Vencendo a Ansiedade em 30 dias. É um devocional, né? Que maravilha. Não é um devocional de um coach, não, tá? É de um pastor, tá? É de pastor, né? Nada contra os coaches. E agora eu tô escrevendo um outro aí sobre identidade. Na verdade, eu vou nichar para os adolescentes, né? Sim. Os adolescentes perdem identidade muito fácil, então... Verdade. Eu tenho até o título, Reset. É a hora de resetar. Maravilha. Bom, Luiz Porto, meu amigo. Obrigado, Luizão. Que privilégio, que prazer. Sempre você é um amigo que está sempre junto. Hoje à noite, às 7 da noite, nós vamos estar lá. O Mauro Rezende vai estar lá também com o Instituto BeWise. Vai ser, com certeza, assim, um momento especial. Quando é que acontece a marcha, Luiz? Em agosto. Então, nós estamos no caminho, né, da preparação da marcha para Jesus. Então, hoje, às 7 da noite, o encontrão, vai estar o Douglas ministrando, tocando, cantando, celebrando a Deus, os pastores ali reunidos, e também o Kim do Catedral. Ainda tem ingresso aqui? Então, quem não tem ingresso, quer dizer, hoje... Eu estou gravando o programa na terça-feira, mas se ainda tiver, dá uma ligada aqui para o WhatsApp da Escola de Adoradores, é o 9993 2019. Não, peraí, é que mudou o número, 9364 2019, 9364 2019, vê se ainda tem ingresso, mas não deixa de participar, vai ser um evento muito especial, mas muito, muito especial mesmo, e você não pode deixar de estar lá, tá bom? Então fica na paz, Douglas, se quiser ir cantando aí pra gente encerrar com uma canção, parece programa de verdade. Hoje, vamos à casa de Deus, hoje vamos à casa de Deus. Hoje vamos à casa de Deus. Hoje vamos à casa de Deus. Maravilha! Pronto.